Você está ouvindo Contos que o Tempo Esqueceu. Se quiser acompanhar ótimas histórias, inscreva-se no canal. Hoje, vamos revisitar mais um trecho de uma obra clássica de aventura, escrita por Edgar Rice Burroughs, o criador de Tarzan. Você vai ouvir agora a parte inicial do primeiro capítulo do livro No Centro da Terra, em uma tradução adaptada para uma leitura mais fluida e moderna. Eu nasci em Connecticut há cerca de 30 anos. Meu nome é David Innes. Meu pai era um rico dono de uma empresa de mineração. Quando eu tinha 19 anos, ele morreu. Todas as propriedades dele foram prometidas para mim quando eu completei 18 anos, desde que dedicasse os 2 anos seguintes ao intenso aprendizado sobre os grandes negócios que herdaria. Eu fiz o meu melhor para cumprir o último desejo de meu pai. Não por causa da herança, mas porque amava e honrava meu pai. Durante 6 meses, antes de completar 20 anos, eu trabalhei nas minas e nas salas de contabilidade, pois queria conhecer cada detalhe minucioso dos negócios. Logo após o fim daquele período, eu me interessei pela invenção de Abner Perry. Ele era um velho amigo da minha família, a quem eu estimava muito. O homem era fascinado por ciências naturais e um brilhante inventor, sendo que dedicou a maior parte de sua longa vida no desenvolvimento de um veículo mecânico para mineração subterrânea. E foi então que eu examinei seus projetos, ouvi seus argumentos, inspecionei o seu modelo de trabalho em miniatura e, finalmente, convencido, adiantei os fundos necessários para construir um veículo minerador funcional e em tamanho real. Não entrarei nos detalhes de sua construção. A máquina está agora lá fora no deserto, a cerca de 3 quilômetros daqui. Amanhã você pode querer sair e vê-la. Aproximadamente é um cilindro feito de uma liga metálica desenvolvida por Perry, extremamente resistente ao calor e à pressão, medindo 30 metros de comprimento e articulado para que, se preciso, possa girar e torcer através de rocha sólida. Em uma das extremidades, há uma poderosa broca giratória operada por um motor que Perry disse que gera mais força do que qualquer outro motor conhecido. Lembro que ele costumava afirmar que essa invenção, por si só, nos tornaria fabulosamente ricos. Íamos revelar tudo ao público, depois da execução bem-sucedida de nosso primeiro teste secreto. Mas Perry nunca voltou daquela viagem de teste, e eu só depois de 10 anos. Lembro-me como se fosse ontem, da noite daquela importante ocasião em que deveríamos testar a capacidade daquela invenção maravilhosa. Era quase meia-noite quando nos dirigimos para a torre elevada em que Perry havia construído sua toupeira de ferro, como ele costumava chamar a coisa. O grande nariz do veículo repousava sobre a terra nua do chão. Então passamos pelas portas do revestimento externo, as trancamos e em seguida entramos na cabine que continha um mecanismo de controle dentro do interior do tubo e acendemos as luzes elétricas. Perry olhou para o gerador e para os grandes tanques que continham os produtos químicos vitais, com os quais se fabricaria ar fresco para substituir o que consumiríamos ao respirarmos. E olhou para os instrumentos usados para registrar a temperatura, velocidade, distância e para examinar os materiais pelos quais nós deveríamos passar. Ele testou o dispositivo de direção, mas confiantemente ignorou as poderosas engrenagens que transmitiam sua velocidade maravilhosa para a broca gigante, situada à frente de seu estranho veículo. Nossos assentos, aos quais nos prendemos, estavam bem dispostos em barras transversais que nos manteriam sempre na vertical, mesmo que o veículo fosse abrindo caminho para baixo nas entranhas da terra, ou corresse horizontalmente ao longo de uma grande camada de carvão, ou, novamente, subisse na vertical em direção à superfície. Finalmente, tudo estava pronto. Perry inclinou a cabeça em oração. Por um momento ficamos em silêncio e então a mão do velho professor agarrou a alavanca de partida. Houve um rugido terrível abaixo de nós. A estrutura gigante tremia e vibrava. Em seguida, houve uma onda de som quando a terra solta passou através do espaço oco, entre o revestimento interno e o externo, e foi jogada para trás do veículo. Estávamos partindo. O barulho era ensurdecedor. A sensação foi assustadora. Ficamos paralisados por um tempo. Não conseguíamos fazer nada a não ser desesperadamente nos segurar nos apoios de nossos assentos giratórios. Então Perry olhou para o termômetro. "Meu Deus!" ele gritou. "Isso não é possível. Rápido! Qual é a leitura do medidor de distância?"
O medidor de distância e o velocímetro estavam do meu lado da cabine, e enquanto eu me virava para fazer uma leitura do primeiro, pude ouvir Perry resmungando. 10 graus de elevação. Isso não é possível. Em seguida, o vi tentar freneticamente mover o volante. Quando finalmente encontrei a pequena agulha na penumbra, compreendi o motivo do nervosismo de Perry e o peso da preocupação atingiu meu coração. Mas quando eu falei, escondi o medo que me assombrava. São 213 metros, Perry, eu disse. Quando você puder, nos ponha na horizontal. É melhor você me ajudar, meu garoto, respondeu ele, pois não estou conseguindo sozinho nos tirar da vertical. Deus ajude para que nossa força combinada possa ser suficiente para essa tarefa, pois senão estamos perdidos. Enquanto soltava meu cinto de segurança, perguntei a Perry se não ajudaria a inverter a rotação da broca, mas ele respondeu que isso não era possível. Infelizmente, ele também não conseguia desligar o gerador principal. Sem demora, abri caminho para o lado do meu velho amigo, acreditando que a grande roda cederia no instante em que aplicasse o poder dos meus músculos jovens e vigorosos. Esta minha crença não era mera vaidade, pois meu físico sempre tinha sido a inveja e o desespero de meus colegas. E por essa razão, ele se tornou ainda maior do que a natureza pretendia, pois o orgulho natural de minha grande força me levou a cuidar e desenvolver meu corpo e meus músculos de todas as formas possíveis. Por isso, desde a infância, pratiquei diferentes esportes, e foi com a maior confiança que eu segurei o enorme aro de ferro. Mas, embora eu jogasse toda a minha força nele, o meu melhor esforço foi tão inútil quanto o de Perry. A coisa não cedia. A coisa sombria, insensível e horrível que estava nos segurando por um caminho direto para a morte. Por fim, desisti da luta inútil e, sem dizer uma palavra, retornei para o meu lugar. Não havia necessidade de palavras, pelo menos nenhuma que eu pudesse imaginar, a menos que Perry desejasse orar. E eu tinha certeza de que ele jamais deixaria passar a oportunidade de fazer uma oração. Ele orou quando se levantou de manhã, orou antes de comer, orou quando terminou de comer e antes de ir dormir à noite, orou novamente. Em qualquer situação, ele costumava encontrar desculpas para orar, mesmo quando a ocasião parecia absurda aos meus olhos mundanos. Agora que ele estava prestes a morrer, eu sentia que estava para testemunhar uma perfeita festança de orações. Mas, para minha surpresa, descobri que com a morte o encarando, Abner Perry se transformou em um novo ser. De seus lábios brotou não uma oração, mas um fluxo claro e límpido de maldições não diluídas, e todas elas foram direcionadas para aquele pedaço silenciosamente teimoso de mecanismo inflexível. Eu acho, Perry, repreendi, que um homem que professe tanta religiosidade como você preferiria estar em suas orações em vez de amaldiçoar na presença da morte iminente. Morte, ele exclamou. É a morte que o assusta? Isso não é nada em comparação com a perda que o mundo deve sofrer. Se essa história despertou sua curiosidade, você pode continuar a leitura completa através do link na descrição. Esse foi mais um episódio de Contos que o Tempo Esqueceu, trazendo de volta histórias que ainda merecem ser ouvidas. Se quiser acompanhar mais histórias, inscreva-se no canal. Até o próximo conto.